Vamos falar justamente desse momento difícil que é a pandemia, que é o coronavírus e como estamos vivendo justamente numa véspera do Dia dos Pais, meu caro Alexandre Palmar. Justamente. Dia dos Pais, aí já dei a minha dica, a minha deixa, né? E além de viver essa questão do Dia dos Pais, essa data tão especial que a gente comemora amanhã, a gente também precisa falar um pouco mais sobre o coronavírus, né? Apesar de já estarmos no 4º mês, para quase fechando o 5º mês, eu acho que da pandemia, né? Aqui em Foz, os efeitos maiores, as restrições maiores, a gente começou a viver em março, no dia 17 de março. Então, assim, já tem bastante tempo, mas ainda assim tem muita informação errada, muita fake news, muita imprecisão, né, para dizer o mínimo, circulando na internet, nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais. E, diante disso, a gente no H2Foz, lá no portal H2Foz, a gente chegou a abrir uma sessão especial só para trazer um pouco de luz sobre esse assunto, né? Boa parte desse conteúdo, Moacir, ele é produzido pelos professores do Colégio Semeador. É uma parceria que a gente firmou lá atrás com o Colégio Semeador aqui de Foz do Iguaçu para combater as fake news. E hoje a gente decidiu também trazer essas informações, trazer esse debate, trazer esses esclarecimentos para o Marco Zero, aqui na Rádio Clube. A professora de Biologia do Colégio Semeador, a Wanda Isabel Vargas Camargo, já está aqui conosco. Ela falará um pouco sobre isso, sobre o que é fake news e o que é verdade no enfrentamento do Covid-19, da Covid-19. Bom dia, Wanda, seja muito bem-vinda. Bom dia. Ops! Vamos lá, nosso cumprimento aí, que é tão difundido entre as pessoas, porque o apertar de mãos, o abraço ficou restrito por conta do vírus, e aí as pessoas começaram a se cumprimentar, como estamos juntos, cotovelos, pés, e aí chegou-se à conclusão que isso aí não é adequado, porque quando você faz estamos juntos, aí estamos juntos, o cotovelo, os pés, a proximidade entre as pessoas é muito grande. Então, não está mais recomendado fazer esse tipo de cumprimento. Então, namastê, o tailandês, né, a mão direita no coração, o olá. Então, a gente tem que dar agora, assim, mais atenção a esse tipo de cumprimento, porque os demais que a gente vinha usando desde que a pandemia foi instalada, eles já não são mais adequados. Então, o certo é a gente fazer um cumprimento distante, mantendo o distanciamento de 1 metro, 1,5 metros, às vezes, dependendo se a pessoa está com sintomas, até 2 metros de comprimento. Tá certíssimo. Sabe que essa é uma situação que eu tinha pensado lá no começo, Vânia, porque é tão sem graça você fazer esses cumprimentos de cotovelo, ou é um meio cumprimento, meio acanhado, meio pela metade, né? Então, eu acho que pelo simbólico, até esses que você citou, eles têm uma simbologia até maior e garante aí um distanciamento, né, a segurança adequada para não transmissão. Sim. Wanda, vamos lá, então vamos fazer um ping-pong aqui, um bate-bola sobre as fake news que envolvem aí o coronavírus. Vamos começar por uma aqui que a gente separou. A gente tem colecionado, né, queria explicar isso para os ouvintes. Ao longo dos últimos 4 ou 5 meses, a gente tem colhido os comentários, os comentários nas redes sociais, da fanpage, no Facebook do H2Foz, da Rádio Clube. A gente separa esses comentários e passa para a equipe de professores do Semeador responder. Quando vem as respostas, a gente publica essas respostas que são feitas, que são elaboradas pela equipe de educação do Semeador. A gente publica essas respostas em forma de matéria no portal. Hoje a nossa ideia é pegar as principais e pedir para a Wanda explicar para a gente nesse bate-bola aqui, nesse ping-pong. Dito isso, Wanda, vamos lá iniciar a nossa dinâmica aqui. Coronavírus foi criado em laboratório? Não, isso é fake. Né? O coronavírus, ele veio da China, por questão de uma população ser muito grande, ter muita fome, e eles acabam ingerindo animais silvestres, e esses são portadores desse vírus, e foi assim que esse vírus acabou chegando até os humanos. A gente fala em morcego, a gente fala em pangolim, o pangolim é um tamanduá chinês,
e ele não pode mais ser comercializado nem ingerido, é proibido, porque ele acabou entrando como um animal em vias de extinção, mas ele é comercializado, né, de forma ilegal, e acredita-se que ele tenha vindo desse pangolim, que é um tamanduá chinês. Sim. Considerando essa tua questão que você colocou, a geografia, né? A maior parte das pandemias surgiu na China? Sim, desde do século XIV, com a peste bubônica. Por quê? Justamente porque a China é muito populosa, né? E aí essa questão da fome também, e a ingestão, tudo foi permissível para que acontecesse o surgimento das maiores e piores pandemias que a humanidade já presenciou ali na China mesmo, por conta da população, por conta da fome e da ingestão desses, tradição, né, a ingestão de alguns animais, e esses animais silvestres, muitas vezes eles têm micro-organismos que nós não temos e que quando chega até o nosso corpo acaba dando problema. Certo. Tá aqui uma pergunta que para mim foi uma revelação, a resposta, né? A Covid-19 é assim chamada porque teve início em 2019? Sim, e na verdade, né, o novo coronavírus, como ele surgiu inicialmente na China, agora a gente já tem nós já temos algumas revelações, até em Florianópolis foram encontrados fragmentos desse vírus no esgoto. São Paulo não conseguiu detectar porque eles não tinham isso daí armazenado, mas a questão é por causa da coronavírus díase, que é a doença do coronavírus. Então eles colocaram o Covid e o 19 ao ano. E também para evitar a xenofobia, né, porque a questão de que surgiu na China, e aí as pessoas querem só responsabilizar eles, e já foram encontrados fragmentos de coronavírus em outros lugares do mundo que não seja assim a China, e até anteriormente, né? No Brasil, Florianópolis foi o que mais pegou aqui para nós, né? Então, é uma forma de você evitar a xenofobia. Então, a Organização Mundial da Saúde resolveu colocar esse nome, que é um abreviamento da doença da China, então, doença do coronavírus, então ficou Covid. Assim, a gente preserva os chineses contra a xenofobia. Além de evitar a xenofobia, evita também todo um debate equivocado, ideológico, inclusive, em outras áreas. Né? Sim, e tem também a questão... vírus chinês, eles trazem toda uma carga de... Sim, né? E a questão também da língua, né? Torna-se um padrão no mundo inteiro, porque nós temos inúmeros idiomas, né, dialetos, então usando a terminologia Covid-19 fica padrão para o mundo inteiro. Também tem essa questão também da linguagem. Né? E eu confesso para você que lá em março, fevereiro um pouco, né, quando falava em Covid-19, eu falava, mas será que já teve Covid-18, 17? Até fiz algumas pesquisas lá, aí encontrei essa resposta um pouco parecida, não exatamente, não tão completa como essa, mas já me deu a pista que não teve. Né? Vamos para a próxima pergunta aqui que a gente pegou das redes sociais, dos comentários, né, do Facebook. Se é fake news ou se não é fake news, se é verdadeiro. Coronavírus é um vírus que acaba de surgir no planeta? Não, isso é fake também. 1937 ele já foi visualizado pela primeira vez e depois ele foi estudado mais a fundo em 1965. Então, assim, não é uma coisa nova, nós temos dentro várias cepas e aí não é uma coisa nova, não é uma coisa que surgiu agora, de 2018 a 19, não. Ele já é antigo, já conhecido da humanidade. Você falou em cepa, o que família. Que significa esse termo? Na verdade é um termo que até nem cabe muito a vírus, porque cepa seria uma família, né? Vírus é uma proteína, não é considerado um ser vivo, mas assim, tem vários tipos de vírus, de Covid, de coronavírus, tem vários tipos, e a humanidade já conhece eles faz tempo. No caso do coronavírus, desde 1937. 37. Aí em 65 ele foi descrito pela primeira vez, e aí é que vírus é uma proteína, e ele tem um material genético, e ele vai sofrendo mutações. Então, por isso que ao longo desses anos, a gente tem, assim, variações do corona, né, do Covid. Então, desde 37. Desde 1937. Essa pergunta aqui também gerou uma polêmica no começo, acho que gera até hoje. Uhum. O vírus permanece maior tempo em superfícies de plástico?
Não, ele fica mais em pano, né? Pano de 72 a 96 horas, ácido inoxidável até 3 dias e o plástico também cerca de 3 dias. Acontece que o vírus, ele fica na superfície e o ideal, por exemplo, eu recebo atividades de aluno. Então, a escola recebe essas atividades, ela permanece lá por cerca de 5 dias, elas são ensacadas, né? Elas ficam por 5 dias e depois de 5 dias o professor vai buscar. Então, e depois que a gente buscou, após esses 5 dias, já não tem mais problema. Por isso o problema de você estar subindo numa escada, você segurar no corrimão, então não se apoiar nas bancadas. Então, quando você vai a uma repartição, a um local, e tiver a bancada, não se apoie, não toque, porque ele permanece sim. Mas o pano é o mais complicado. O pano é o mais complicado e o ácido inoxidável também. Então, a gente tem que estar tomando cuidado com as superfícies na hora do toque, tá? Tocou, higienizou a mão de forma adequada. Tu falou do pano, então é importante lembrar que a gente está usando muito máscara de pano, né? De tecido. Sim, a questão da máscara, né? A máscara cirúrgica, ela deve ser preservada, reservada para o pessoal da saúde. Nós devemos usar a máscara feita de pano adequadamente, né, com 2 panos, e ideal, o formato do rosto, tem que ver para criança, para pessoas com médio porte, grande porte, tem que ser adequada. E a nossa máscara, ela deve ser lavada e higienizada, tá? Então, usou, molhou, o certo é usar, por exemplo, por 2 horas. Mas se ficar úmida antes disso, já troca. E é importante você ter saquinhos para estar guardando essas máscaras que já foram utilizadas e usar a outra, lembrando sempre dos procedimentos do uso da máscara, que é sempre pelo elástico. Nunca. As pessoas estão muito fazendo assim, ó, você vai nos lugares, as pessoas estão mexendo na máscara, não pode tocar a máscara. A máscara, para você colocá-la, você tem que higienizar a mão adequadamente, né? Colocar e na hora de tirar, tirou, guardou no saquinho, vai higienizar a mão novamente para colocar a outra máscara. Então, em média, eles falam para a gente usar essa máscara de pano por 2 horas, mas ficou úmida, gente, por estar falando demais, pelo calor, transpiração, já troca. E não se esqueçam de higienizar a mão, tanto antes de colocar como depois que você retirou, tá? Troca e depois, ao retornar de um dia de trabalho, de uma saída, por exemplo, quando é necessária, fazer a limpeza da máscara, né? Sim, lavar. A máscara, às vezes as pessoas estão usando bastante máscaras coloridas, né? E às vezes não quer colocar na água sanitária porque vai manchar, né? Porque você pode colocar um pouco de água sanitária no litro d'água e lavar. Mas se você lavar com água e sabão, também. Pode colocar na máquina, coloca lá na máquina, lava, daí você bota para secar, tudo tranquilo. Não tem problema, tem que lavar sim. Não pode, assim, tirar a máscara, porque ela ficou úmida, guardar no saquinho, aí deixa ela no carro, ela acaba secando, né? Mas o ideal é você chegar em casa e já lavar, tá? Certo. Pulando agora para a questão da faixa etária, né? Que também é um debate grande, uma polêmica grande, sobre a quem a Covid-19 atinge e principalmente quando a gente fala em mortalidade. Mas a pergunta é, crianças não precisam se preocupar com a Covid? Então, inicialmente, quando a gente respondeu isso para vocês lá atrás, a gente colocou falso. Porém, ao longo dos meses na pandemia, isso foi se mostrando diferente. Nós até temos óbitos em crianças. Muitas vezes a criança pega o novo coronavírus, mas ela não apresenta os mesmos sintomas e geralmente só atinge as vias respiratórias superiores, não chega a atingir o pulmão. E até tem um relato também de crianças que apresentam diarreia. Então, assim, a criança pode pegar, sim, tem casos registrados de óbito de crianças, e o problema da criança, às vezes, por ela apresentar um sintoma muito moderado, parece com uma gripe comum, né, da influenza, e elas transmitem isso, e mesmo que elas sejam assintomáticas. A questão do adolescente também. Né? O adolescente, muitas vezes, ele está com a Covid e ele é assintomático, mas ele transmite. Então, tem que tomar cuidado. Então, assim, hoje, para você,
eu não posso dizer mais que isso é totalmente falso, né? Que criança não precisa se preocupar com o Covid-19, né? A criança pega o vírus, ela tem uma forma moderada ou assintomática, mas ela transmite, né? E a criança, a gente tem que tomar cuidado também, que dependendo da idade, a gente não pode estar usando a máscara na criança, porque sufoca e ela também brinca, ela tira, ela acaba manuseando essa máscara de forma errada e acaba piorando a situação, né? Então, praticamente hoje, a população está suscetível ao vírus, sim. Então, a melhor forma de você prevenir isso é a higienização das mãos de forma adequada, o uso da máscara de forma adequada, né? Manter o distanciamento. Se você precisa sair para trabalhar, você tem que manter o distanciamento das pessoas com quem você trabalha, como você faz para ir até o seu trabalho. Então, isso aí é muito importante. O distanciamento, é importante o uso da máscara, a higienização, e é muito importante isso. Então, a melhor forma hoje para toda a faixa etária são as medidas preventivas. Isso que é o mais importante para nós hoje. E criança, cuidado especial, porque ela não, determinada idade você não pode colocar máscara, e aí cuidados especiais com essa criança, em determinados lugares elas não vão poder ir, não vão poder entrar. Tá? Sim. Outra pergunta, o vírus vive nas mãos por 10 minutos? Verdadeiro ou falso? Falso, é fake. Ele vive até mais. Por isso que a gente tem que estar higienizando as mãos. Sempre. Então, isso agora não é só durante essa pandemia. Essas medidas preventivas a gente tem que perdurar. Eu acho que assim como todo mundo diz, né? É o novo, né? Então, esse é o nosso novo. Então, higienização das mãos. Eu saí do supermercado, usei o álcool gel para entrar, usei o álcool gel para sair. A hora que eu chegar em casa, se eu não tiver um tapete higiênico, eu tenho que deixar todo o meu sapato para fora, tenho que lavar as mãos, eu tenho que higienizar tudo que vem do mercado, coisa que muitas vezes as pessoas não tinham essa prática. Então, comprava o leite, comprava o suco, armazenava, aí quando fosse usar, higienizava. Hoje não, hoje a gente tem que chegar do mercado e já higienizar e guardar higienizado. Então, lavar as mãos sempre, tá? Sempre, sempre. Sim. Professora Wanda, o vírus se propaga no ar? Então, quando a gente respondeu isso para vocês lá atrás, nos primeiros momentos da pandemia, era falso. Hoje já tem relatos de que ele, assim, está em pesquisa ainda, né? Porque, na verdade, você pega pelo contato das gotículas respiratórias. Esse é o principal via de transmissão, e não pelo ar. Porém, já tem casos registrados de pessoas pegando a contaminação pelo ar, mas está em estudo ainda. Mas a principal via de contaminação são as gotículas das vias respiratórias. Isso é sempre importante, que daí tem toda a questão relacionada ao distanciamento, né? Distanciamento. O vírus não sobrevive em altas temperaturas, né? Isso também foi um grande debate, a gente está nesse inverno com altas temperaturas, o pessoal acha que está tudo tranquilo. O que pode dizer sobre isso? Então, isso aí é parcialmente verdadeiro, né? Você tem, assim, até uma escala de temperaturas em que ele consegue sobreviver. Então, por exemplo, 70 graus Celsius, ele ficou em 5 minutos, tá? O problema é que esse vírus, ele surgiu no inverno, então as temperaturas estavam baixas e acabou se propagando. Agora, a gente não pode se iludir que o Brasil é um país tropical, que está quente, mesmo no inverno, como a gente está agora, as temperaturas, durante a tarde, principalmente, elas ficam maiores. Então, a gente tem que tomar cuidado. 70 graus Celsius, ele ficou durante 5 minutos, 37, ele durou até um dia, 56 não passou de 30 minutos, então, mesmo assim, a gente tem que tomar cuidado. Então, ele não sobrevive a 70 graus, a 56, mas a nossa temperatura ambiente aqui, a gente tem que tomar cuidado. Tem estudos agora falando sobre isso, tá? Sim. Vamos lá, já caminhando para a nossa reta final, que tem muita pergunta, eu acho que algumas vão ficar de fora. Vou começar a selecionar algumas. Tapetes e capachos podem ser ambientes de proliferação do novo coronavírus? Pode sim, é verdadeiro, né? Então, é mais difícil você tirar
É mais difícil você tirar o coronavírus dessas superfícies rugosas. Então, eles ficam ali por mais tempo, tá? Então, ele fica, então há necessidade de você limpar, né? Sempre. Como é muito difícil você limpar, então o que acontece? É melhor você tirar os tapetes da casa. É melhor ficar sem, tá? Só o tapete de higienização. Certo. Próxima, vamos lá. Recuperando aqui os tapetes. Cadáveres. Os cadáveres contaminados ainda transmitem o coronavírus? Olha, quando ocorre o óbito de uma pessoa infectada pelo Covid-19, existe todo um protocolo para trabalhar com esse cadáver. Então, lá mesmo no hospital, a funerária, eles vão tomar certas medidas para que ele seja devidamente trabalhado. Mesmo assim, é difícil um cadáver transmitir. Então, o que acontece? Eles são, quando vem a óbito, eles são manuseados de forma, com protocolos especiais dentro do hospital e depois na funerária, e também está restrito o velório, né? Restrito pelo menos a 10 pessoas a cada tantos minutos. Então, são medidas preventivas. Mas o cadáver mesmo em si, ele não transmite, mas assim que vem a óbito, lá no hospital, eles têm todo um protocolo para poder manusear, e aí o funeral também é restrito, e a funerária também tem protocolos para estar trabalhando. Sim. Outra pergunta bem importante aqui, que a gente anotou ao longo desses meses, diz respeito aos alimentos. Todos os alimentos devem ser higienizados com água sanitária ou vinagre antes de ser consumido? O vinagre não, tá? Isso aí é verdadeiro. Todos os alimentos, eles devem ser higienizados de qualquer forma. Mas o vinagre é fake, né? Então, higienizar os alimentos com água sanitária é verdadeiro. Porém, o uso do vinagre não. Isso aí foi difundido, as pessoas, né? Mas não. Lavar e higienizar com água sanitária, sim. Todos os alimentos. É aquilo que a gente falou anteriormente. Antes a gente comprava uma determinada embalagem de leite, de suco, e a gente só ia higienizar no momento do uso. Agora a gente deve higienizar isso para poder guardar. E, por exemplo, as folhagens, você tirar aquelas folhas mais externas, utilizar mais as internas e fazer a água com sanitária, o hipoclorito, para poder deixar o tomate, deixar as verduras também. E frutas, a banana também, né, ela deve ser higienizada e aí descascada posteriormente, tá? Sim. Vou juntar duas em umas agora, Wanda. Uhum. Questão a vacina da gripe protege contra a Covid-19 e a vitamina C pode ajudar a prevenir a Covid-19? Não. Quando a gente fala em vacina, a vacina é fake, a vitamina também. A vitamina, ela, de qualquer que seja ela, a vitamina C, a vitamina D. O importante é você ter boas horas de sono e uma alimentação adequada. Porque quando o vírus entra no seu organismo, quem vai combatê-lo é a sua própria imunidade. Então, você tem que estar com uma imunidade mais alta e, para isso, uma boa alimentação é fantástico. Então, dizer que, vou tomar vitamina C para prevenir, vou tomar o remédio para vermes para prevenir, não existe isso. Tomar vitamina, tomar esses remédios para vermes, isso não existe. O vírus, ele tem que entrar no seu corpo, quando ele entra no seu corpo, ele faz um ciclo, e quem tem que desenvolver a defesa é seu próprio imunológico. Então, a boa alimentação está, sim, ligada a isso. A vacina por exemplo, H1N1, que foi aplicada nos brasileiros recentemente, ela é para H1N1, é um outro vírus. Então, nós temos 166 vacinas sendo feitas no mundo inteiro para a Covid. Das 5 mais avançadas, 2 estão sendo testadas no Brasil já. Então, olha só, 166 vacinas sendo feitas no mundo para tentar combater esse indivíduo, esse vírus, e 5 mais avançadas, 2 estão sendo aplicadas já, testadas. Dessas 166, 5 já são testadas em humanos e 2 aqui no Brasil.
Então, e a gente tem que... E relacionado a isso, que eu queria falar também, é sobre se a pessoa pegou Covid de novo, se ela pega novamente. Como que nem gripe, né? Gripe comum da influenza. Você pega a gripe e aí você pode pegar de novo, e é assim a mesma coisa o H1N1 e todas os HNs. Então, foi registrado recentemente uma brasileira, uma enfermeira, que pegou a Covid 2 vezes. Então, eles estavam preocupados. Se eu peguei a Covid, eu não vou pegar mais, estou livre. Então, eu não vou fazer mais nenhum tipo de método de prevenção. Não. Tanto é que foi recentemente uma enfermeira que ela pegou a Covid pela segunda vez. É raro, mas não é descartado. Tá? Então, vacina ainda estão sendo estudadas, 5 avançadas e 2 testadas no Brasil. Muito importante essa ter esclarecimento, porque é um jeito de falar, paciência, né? Logo, logo, as vacinas vão passar para novos estágios de teste, e aí sim a gente vai ter uma vacina 100% testada, eficaz, com um mínimo, né, de efeitos colaterais. Porque, como você citou, alguns medicamentos aí têm efeitos colaterais que podem agravar outras doenças, outras situações, sim, né? Falando agora, você falou sobre alimentos, né? Evitar de comer gelados ou pratos frios é uma boa medida de combate à Covid-19? Não. Independente da temperatura que você vá comer o seu alimento, não tem nada a ver com a prevenção disso. Aquilo que eu já falei antes, é importante você ter uma alimentação saudável, você ter horas de sono, ter as medidas preventivas, né? É porque eu peguei o Covid, não vou mais usar máscara. Então, não, manter-se o distanciamento, o uso da máscara, a higienização das mãos, a boa alimentação e horas de sono. Isso vai manter a sua imunidade em dia, porque quem vai combater o vírus é o seu próprio sistema imunológico. Então, se a comida é gelada, se a comida é quente, isso não tem nada a ver, tá? Certo, Wanda. Wanda, antes você falou das superfícies, né? Dos panos, aço inoxidável, plástico, papelão, cobre e tal. A água sanitária, ela higieniza todas essas superfícies? Sim, isso é verdadeiro. Ela é muito eficaz, tá? Então, você pode pegar até um copo descartável de 250 ml e aí num litro d'água e você higienizar a superfície, inclusive a superfície do carro, que você entra e sai diariamente. Então, você foi ao mercado com o carro, você desceu, você passou álcool gel. Quando sair e for entrar no seu veículo e guardar as suas compras, higienizar a sua mão. E aí, higienizar também com essa água sanitária diluída em 1 litro d'água, o volante, a maçaneta, todas as partes internas do carro que você toca. Então, é importante. Tem um caso também em relação à água sanitária, que é assim, na falta da água e do sabão, na falta do álcool 70, você pode fazer uma diluição maior, pegar um copinho de café, de água sanitária num litro, para estar usando nas mãos. Então, às vezes, as pessoas não conseguem comprar o álcool gel, e aí elas podem fazer essa forma mais barata, que é pegar um copo de café de água sanitária e colocar em 1 litro de água, e aí fazer isso. Porém, não é muito indicado, porque ele resseca muito as mãos. O ideal é água e sabão, mesmo que não tenha álcool em gel, tá? Certo. Agora, as 2 últimas, Wanda. Um ping-pong intenso aqui, com vários esclarecimentos em tempo recorde. Acho que vamos bater todas as marcas aqui da Rádio Clube de perguntas e respostas em curto período de tempo. Mas essa é uma polêmica interessante. Uísque e mel são eficazes contra o coronavírus? Claro que não, isso é fake. Na verdade, o povo gosta também de forçar a barra, né? Na verdade, foi um britânico, né? O britânico, numa entrevista, ele falou que ele se curou da Covid tomando uísque com mel, né? Então, ele foi em todas as mídias e falou, olha, eu peguei o Covid-19 e a forma que eu tive de tirar esse vírus e não morrer foi tomando uísque com mel. Só que a Organização Mundial da Saúde falou que isso aí não existe. Isso daí, né? Ele pegou o Covid-19, teve os sintomas
e sarou, como muitas outras pessoas sararam e saram, né? Muitas vezes saem do UTI depois de dias, até meses, né? Então, o que acontece? Ele difundiu isso na mídia e, lógico, você sabe, né? As pessoas vão olhando as informações através das redes sociais e aí vão acreditando em tudo que lê. Então, tem que ver, isso daí não, né? Na verdade, ele pegou Covid-19, como qualquer outro indivíduo que já pegou e vai pegar, e acabou saindo, né, com vida e bem, e ele associou isso ao mel e ao uísque que ele tomava. Sabe o que me parece isso? Uísque, mel e tantos outros que surgem, né? Parece essa pessoa que vos fala assistindo o jogo do Flamengo. Eu vou sentar aqui nessa poltrona, nesse cantinho, porque aqui dá sorte. Aí o Flamengo vai ser campeão. Verdade, bem assim. Mais ou menos nessa linha. Nossa última pergunta aqui, professora Wanda. Escovar os dentes faz parte de atitudes preventivas contra a Covid-19? Claro que sim, isso é totalmente verdadeiro. E eu acho super importante essa pergunta pelo fato de que você não escuta, não vê, não lê na mídia que escovar os dentes previne a Covid. Porque o vírus, ele pode ficar até 24 dias, não são horas, na cavidade bucal. Não só o vírus, mas qualquer outro micro-organismo. A boca, o nariz, são vias de entrada. Os olhos, essas mucosas, esse tecido, são vias de entrada para micro-organismo. Então, escovar o dente, ele não só previne a Covid, como é para a vida inteira, para tudo. Não só para Covid coronavírus, né? Para o coronavírus, mas assim para qualquer outro micro-organismo. Então, boca, nariz e os olhos, eles são vias de entrada para micro-organismo. Então, a gente não vê a mídia divulgando isso. Por quê? Porque isso já é divulgado há muito tempo, que escovar os dentes é muito importante para manter a sua saúde bucal e a saúde do seu corpo. Isso é muito importante. Só que, por exemplo, agora, em tempos de pandemia, escovar os dentes com maior frequência talvez seja a saída. Você saiu, você foi ao banco, foi ao supermercado, foi à farmácia, voltou, chegou em casa, uma forma legal é você escovar os seus dentes. Então, quando você saía, ia ao mercado, voltava, chegava, descarregava, ia fazer almoço, você não escovava o dente, né? Você escova o dente quando acorda, após as refeições. Então, agora, adotar essa medida de chegar em casa e escovar os dentes é bem legal. É uma forma muito bacana, porque ele já previne outras coisas, né? Higiene bucal e higiene do corpo. Né? Certíssimo. Você vai achar que é fake news, mas eu escutei essa semana no mercado 2 jovens falando, tirando um sarro que estava usando máscara e que não precisava mais escovar os dentes. Você vê o nível, né? Você vê o nível, justamente. Tem muitas pessoas, né, assim, que não estão querendo tomar as devidas medidas preventivas, né? É uma negação, né, muito grande. E aí existe aquela teoria da conspiração, que isso foi criado no governo, que isso foi criado no laboratório. Então existem muitas a gente tem muito problemas, né, em relação a isso com as pessoas, essa negação do vírus, né? Negação, mas é importante as medidas preventivas, sim. Negação da ciência, né? Professora Wanda, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Eu acho que aqui em pouco mais de 20 minutos a gente abordou várias questões, quase 20 verdades e mentiras sobre a Covid-19. Mais uma vez te agradeço, professora Wanda Isabel Vargas de Camargo, professora de Biologia do Colégio Semeador, e o desejo para ti um ótimo final de semana e uma Eu que agradeço. Olha, vamos nos cumprimentar assim, né? Para a gente evitar a proximidade. Muito obrigada, eu que agradeço ter participado. Um bom final de semana para vocês. Tudo de bom. Para vocês todos aí do Senador também. Moacir, essa foi a professora Wanda Isabel Vargas Camargo, ela é professora de Biologia lá do Colégio Semeador e trouxe, como eu falei, um ping-pong acelerado para a gente aqui, Moacir, mas muito importante, sempre muito importante a gente esclarecer essas dúvidas, desmentir as fake news e trazer as informações corretas para os nossos ouvintes. Marco Zero, onde tudo começa.